Olá pessoal, eu sou Luísa Labruni e eu estou aqui com a Viviane Amorim e com o Jaime Araújo e a gente vai fazer uma discussão de casos onde a escolha do tipo de contraste para ressonância foi importante. Olá. O nosso primeiro caso é uma paciente de sexo feminino de 42 anos, assintomática, que veio para avaliação de uma lesão hepática incidental e que fazia uso de anticoncepcional. Na ressonância magnética, a gente conseguia ver uma lesão heterogênea em T2, num fígado esteatótico, e a lesão apresentava gordura intralesional. Não tinha restrição significativa da difusão, e no estudo pós-contraste, a lesão tinha comportamento hipervascular, com retenção do meio de contraste nas demais fases do estudo dinâmico. E aí, vocês têm alguma hipótese? O que você acha, Vivi? Então, nesse cenário clínico de uma paciente jovem, né, do sexo feminino, em uso de anticoncepcional, a gente tem como principais hipóteses um possível adenoma ou hiperplasia nodular focal. Nesse caso, a lesão tem gordura, embora tenha uma intensidade de sinal muito semelhante ao restante do parênquima hepático. Então, a possibilidade de fazer uma outra ressonância com um contraste hepatoespecífico poderia ajudar-nos na diferenciação entre um adenoma e uma hiperplasia nodular focal. Beleza, essa minha próxima pergunta você já respondeu, então eu vou passar direto para o estudo com contraste hepatobiliar, onde a lesão apresenta um hiperrealce na fase hepatobiliar e é o aspecto típico da hiperplasia nodular focal. Então, passando para o próximo caso, é uma paciente de 25 anos, também feminino, que veio em investigação de uma hepatomegalia no exame físico e tinha uma hemácia hepática pela ultrassonografia. Na história, ela usava anticoncepcional há 8 anos, não tinha cirurgia, etilismo, hemotransfusão, sorologias todas negativas e todos os outros exames dela foram normais. Ela tinha uma tomografia computadorizada que mostrava uma grande lesão ocupando quase todo o lobo direito, bem heterogênea, hipervascular, com realce que se mantém nas demais fases do estudo dinâmico e, além disso, o fígado dela tinha sinais de esteatose. E aí, o que você acha, Jaime? O que você pensa de hipótese? Bom, primeiro é uma lesão bem diferente da outra, né? A outra a gente estava achando que ela podia ser benigna, ela tinha um aspecto um pouco atípico ali pela presença de gordura, e aí, mas a gente queria confirmar a possibilidade de uma lesão benigna. Nesse caso aqui, já é uma lesão feia, expansiva, heterogênea. Então, a gente já estou mais preocupado com ela. Eu pensaria num adenoma hepático, por conta muito do contexto epidemiológico da paciente jovem, sexo feminino, mas outras ideias de lesões mais agressivas, como um hepatocarcinoma, ou então uma metástase, ou então um tumor vascular, como um angiosarcoma, outras hipóteses mais agressivas também começam a aparecer na jogada. Perfeito. E vocês acham que a ressonância pode trazer mais informação? Eu acho que sim. A ressonância vai trazer uma maior especificidade diagnóstica. Se bem que, pelo tamanho, pela característica da lesão, já está preocupado com ela. Acho que nada do que a gente faça vai fugir de uma biópsia ou, eventualmente, até uma cirurgia. Mas acho que a ressonância seria indicada nesse caso. Tá, e qual contraste vocês indicariam para a ressonância? A gente poderia fazer o exame com contraste extracelular primeiro. Acho que ele vai dar mais especificidade no nosso diagnóstico. Mas acho que não estaria errado a gente partir direto para um contraste hepatobiliar. Acho que as duas possibilidades se apresentam. Você concorda, Viviane? Concordo. Perfeito. Mas a paciente fez exame com contraste extracelular, onde a gente viu uma lesão grande aqui ocupando todo o lobo direito. A lesão tinha um sinal heterogêneo, meio baixo no T2, tinha uma área de sinal mais baixo no T2 na porção central, e na periferia tinha uma área de alto sinal no T2. No T1, o fígado apresentava esteatose, mas a lesão não tinha gordura. Tinha uma restrição leve à difusão, mostrando alguma alta celularidade, e no estudo pós-contraste a lesão tinha comportamento hipervascular heterogêneo, predominantemente periférico, e com retenção do meio de contraste nas demais fases do estudo dinâmico. E agora, vocês acham que muda um pouco as hipóteses? O que você acha, Vivi? Eu acho que as hipóteses que o Jaime sugeriu, elas persistem, né? A gente não consegue descartar a possibilidade de uma lesão maligna. Então, o ideal seria realmente prosseguir uma investigação. Eu poderia até fazer um contraste hepatoespecífico para descartar a possibilidade de uma hiperplasia nodular focal, mas é uma lesão que preocupa. Entendi. Você, Jaime, quer fazer alguma consideração a mais? Não, acho que é isso. Acho que é aquele aspecto ali do sinal do atol, né, aquele sinal em T2 periférico, facilitou a possibilidade do adenoma, mas a gente continua preocupado com a lesão. Vocês acham que o baixo sinal no T2 não sugere alguma outra coisa, alguma, sei lá,
um tumor mais fibroso, alguma coisa que deixaria preocupado? Não. Não, acho que não. Beleza, então vocês indicam contraste hepatobiliar? Vivi disse que talvez, né? Poderia que ajudar. O Jaime acha? Como a gente falou desde o início, é uma lesão preocupante. Seria mais uma etapa, mas também acho que partir para uma biópsia ou cirurgia também não seria errado, não. Maravilha, mas na verdade o paciente fez porque o médico solicitou e a lesão tinha um hiporrealce na fase hepatobiliar, mas não era um hiporrealce totalmente sem realce, né? Era uma lesão hipocaptante, até meio heterogênea, com algumas áreas de realce dentro, discretas. E vocês acham que isso muda um pouquinho as hipóteses? O que vocês acham? Eu acho que agora, com esse tipo de lesão que capta um pouco o meio de contraste hepatobiliar, nos faz pensar em alguma lesão que tenha hepatócito em sua composição. Então, mudaria sim. A gente pode partir para pensar num adenoma, ou até mesmo num CHC bem diferenciado. Tá. Acho que esse caso aí acabou ajudando, porque a gente faz uma diferença muito grande entre não captar e captar pouco, né? Não, é bem diferente nesse caso. E a gente exclui já a hiperplasia nodular focal, porque é uma lesão que capta com mais intensidade o contraste específico. Beleza, mas isso muda a conduta? Não. O próximo passo continua sendo estudo histopatológico, né? E realmente a paciente foi submetida a uma hepatectomia direita, que mostrou que era um adenoma hepatocelular, provavelmente do subtipo inflamatório, né? Uma lesão com sinal do atol, com retenção do contraste. Então a gente pensa mais num adenoma inflamatório. Próximo caso, um paciente masculino, 69 anos, que veio para estadiamento de um carcinoma de cólon. Qual método vocês acham que é indicado nesse caso? Bom, vai variar um pouco de qual a agressividade o caso se apresenta, né? Um caso mais simples, acho que poderia fazer a tomografia com contraste só, já ia ser adequado. Mas a ressonância, com certeza, traria mais especificidade para o diagnóstico. Vivi, concorda? Concordo que cada caso tem que ser visto de forma individual, né? E dependendo da ideia, do objetivo em relação àquele paciente, se é um paciente passível de ressecção de um implante hepático, poderia fazer uma ressonância já pensando num próximo passo para ele. Maravilha, mas o paciente fez já exame com contraste hepatobiliar e a gente consegue ver duas lesões ali hiperintensas no T2, que tem restrição da difusão e que apresentam hiporrealce na fase hepatobiliar, ou seja, não deixou dúvida que eram duas metástases. Agora apresenta uma outra lesão que a gente ficou na dúvida se tinha ou não restrição de difusão, questionável, não aparecia no T2, mas quando a gente faz a fase hepatobiliar, olha, as lesões ficam claramente hipocaptantes, né, sem realce, na verdade. Então, isso ajuda a gente a confirmar e aumentar a segurança de que era mesmo uma outra metástase hepática. Então, para concluir, eram metástases coloretais. Só acho legal comentar nesse caso, como a ressonância com combinação de contraste hepatobiliar e difusão é o método mais sensível para a detecção de metástases. Então, é importante a gente ter essa ideia que é mais sensível do que o PET, mais sensível do que qualquer outro método. Aumenta muito a sensibilidade, né, no diagnóstico. Então, se o paciente for ser submetido a uma ressecção cirúrgica, então, para a programação, o ideal seria fazer uma ressonância com contraste hepatobiliar. Sempre que mudar a conduta, né, seja cirúrgica ou enfim, valeria a pena, né? Tá ótimo. Voltei, desculpa. Aqui, o próximo paciente é um paciente de 69 anos que tinha tosse de espineia com uma suspeita de Covid. E ele não tinha hepatopatia nem neoplasia conhecida. E aí ele fez uma tomografia de tórax para avaliar o parênquima pulmonar e ele realmente tinha algumas áreas de vidro fosco, né, compatíveis com o Covid. E nesse exame a gente identificou ali por um incidente uma lesão hepática hipodensa com retração capsular. E aí, no exame sem contraste, o que vocês pensam como hipótese? Então, uma lesão hipodensa na tomografia com retração de cápsula é uma lesão que pode ser preocupante, sim. Num paciente do sexo masculino, a gente tem que descartar a possibilidade de um colangiocarcinoma ou até mesmo de uma metástase coloretal, e então a gente tem que prosseguir a investigação. Maravilha. Então, o próximo passo para seguir a investigação, você acha com o quê? Ressonância. Com ressonância. Já me concorda? Concordo. Concorda. Tá bom, mas na verdade o médico pediu uma tomografia com contraste e que mostrou que a lesão era hipocaptante no contraste, mas mantinha ali a retração capsular. E agora vocês acham que muda a hipótese ou fica a mesma coisa? Não, acho que continua a mesma hipótese. Tá. E aí agora vocês acham que vale a pena fazer a ressonância mesmo assim? Com certeza. Mantém, né? E qual contraste vocês indicariam?
Acho que eu indicaria o contraste extracelular. Toda vez que a gente faz o contraste hepa-biliar, a gente está pensando em se aquele contraste vai captar ou não, ou aumentar a sensibilidade. E nenhuma dessas coisas a gente está buscando nesse caso aqui. A gente está buscando especificidade, que eu acho que vai vir do contraste extracelular, do contraste normal. Mesmo, né? Então tá, o paciente fez exame com contraste extracelular, que mostrou uma lesão heterogênea, predominantemente hipointensa em T2, mas com umas áreas de sinal mais alto no T2, com retração capsular. O fígado tinha esteatose, a lesão não tinha gordura, não tinha restrição de difusão, era alto no mapa de ADC. E no estudo pós-contraste, o realce é periférico, meio nodular e vai enchendo aqui de realce progressivo nas demais fases do estudo dinâmico. Numa fase mais tardia, ele teve uma tendência à homogeneização. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que agora mudou a hipótese? Agora, vocês mantêm a hipótese? Então, é uma lesão que tem baixa celularidade, ela tem um sinal muito alto no mapa de ADC, e o realce pós-contraste na ressonância nos lembra muito o hemangioma. O hemangioma ele pode acarretar uma retração de cápsula quando ele esclerose e ele ser um pouco mais hipointenso em T2. Então, acho que poderia ser um hemangioma, de qualquer maneira não bateria o martelo pela ressonância. E você, Jaime, o que você acha? Eu acho que é uma lesão que está com uma apresentação atípica, né? A gente pensa no hemangioma esclerosante como uma hipótese diagnóstica, mas a gente não tem como afirmar e ter segurança dessa hipótese pela imagem. Então, acho que o paciente precisa de uma análise histopatológica. Tá. Vocês indicam contraste hepatobiliar para esse paciente? Não, acho que não vai fazer a menor diferença na conduta do paciente. As duas lesões ficariam, todas as hipóteses ficariam hipocaptantes, né? Então tá bom. Então o próximo passo, vocês já responderam, seria estudo histopatológico, né? E realmente o paciente foi para a cirurgia, fez uma segmentectomia de segmento 7 e era um hemangioma, tá? Sem sinais de malignidade. Então um hemangioma esclerosado pelo baixo sinal em T2 e a retração capsular. Mas um caso, um paciente masculino de 77 anos que tinha cirrose por vírus C e fez um ultrassom de screening para carcinoma hepatocelular. E esse era o ultrassom dele, tinha uma lesão ecogênica no ultrassom. E aí, uma lesão ecogênica no ultrassom num paciente cirrótico. O que vocês pensam? A gente tem que descartar esse HC nesse caso, então acho que ressonância é o próximo exame a ser feito. Concordo. Próximo exame, ressonância. E qual o contraste? Eu prefiro, em pacientes cirróticos, sempre começar pelo contraste extracelular e avaliar bem a vascularização da lesão. O que você acha, Jaime? Eu acho também. A gente só vai conseguir fechar um diagnóstico, de LIRAD 5 muito mais fácil com contraste extracelular do que com o Primovist. Beleza, o paciente fez o exame com contraste extracelular e realmente o fígado tinha sinais de hepatopatia crônica, né, um lobo esquerdo meio grande, um caudado grande, um direito pequeno, e tinha uma lesão aqui no lobo direito que apresentava gordura, e essa lesão tinha comportamento hipervascular, com cápsula na fase portal e cápsula e lavagem rápida na fase de equilíbrio. E aí, qual é o diagnóstico? A lesão LIRAD 5, carcinoma hepatocelular, o diagnóstico não invasivo está feito. Acho que acabou. Acabou o assunto, né? Vocês acham que o hepatobiliar pode trazer alguma informação? Nesse caso, não vai fazer diferença. Não vai mudar o LIRAD, né? O diagnóstico, né? Então tá, mas mesmo assim, o médico foi lá e solicitou um estudo com contraste hepatobiliar e que mostrava um hiporrealce homogêneo, bem delimitado ali no contraste hepatobiliar. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Não. Assim, se a lesão tivesse captado, ela poderia ser um carcinoma hepatocelular de menor agressividade. Existem algumas avaliações prognósticas baseadas no contraste hepatobiliar, mas tudo muito especulativo ainda. Com relação à conduta, eu acho que não mudou nada. Não mudou nada, né? Então tá ótimo. Ele foi submetido à radiofrequência, ablação por radiofrequência. E aí, qual é o melhor método para controle pós-tratamento? Seria ressonância com contraste extracelular para avaliar se ficou alguma parte vascularizada do tumor ou não. Você concorda? Concordo. Então tá bom, o paciente, então já responderam, né? E realmente a lesão foi submetida à ablação, ele ficou com um sinal alto aqui no T1 sem contraste, né? E ficou totalmente avascular, mostrando que não tem lesão viável. Então, conclusão é que é um carcinoma hepatocelular tratado, sem tumor viável, LIRAD STR não viável e era um LIRAD 5 pré-tratamento. É isso, gente. Vocês querem fazer alguma consideração final, algum resumo? O que vocês acham? Só que nós, radiologistas, estamos sempre disponíveis, né, para falar com o hepatologista ou o cirurgião para te esclarecer a dúvida e qual contraste solicitar. Eu acho que é importante também, às vezes, a gente ter a liberdade de usar o contraste que o radiologista achar mais adequado para cada situação.
a gente viu ali que às vezes isso não é tão óbvio assim. Uhum. Se a gente puder ter essa liberdade na relação com o médico assistente, ajuda Às vezes bastante. a decisão é na hora, né? na A gente está hora, vendo o exame e a decisão é na hora, né? Maravilha, tá ótimo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado Tchau. pela oportunidade. Tchau. Obrigada.